A face de Deus, nenhum ser humano os viste, desde os tempos antigos até os tempos atuais. Exorto-vos que a face de Deus, nenhum ser humano nunca o viste, mas uma grande luz. Esta luz é Jesus. Ela paira nos mansos e nos corações humildes e santos. Esta luz não habita em corpos contaminados pela soberba, ignorância e no ar de rebelião que muitos têm contra Deus, seus santos, justos e os seus enviados, anjos celestiais e carnais. Veja a rejeição que fizeram com os irmãos de Sodoma, que os castigaram. O Senhor Deus é a misericórdia, como também a justiça. Segundo item. E as coisas de Deus, milhares não ouvem por desobediência. Sodoma foi destruído por não ouvir e obedecer à voz de Deus, na pessoa dos anjos. Faça uma experiência. Ao entrar numa igreja de alvenaria não original a nós, veja que até muitos padres, pastores, leigos cristãos têm um olhar altivos, prepotência, ignorância, por causa do poder material. Isso, caros irmãos, as exceções não são todas. Às vezes ficamos sozinhos, ou que o irmão fica sozinho, ou que alguns entes, servos ficam sozinhos, porque o sagrado não mistura ao profano. E as pessoas dão lugar à arte profana do que à arte divinal do sagrado. Isto é real, caros irmãos. Esta é a razão da cegueira aonde milhares de pessoas nesses pecados recebem a condenação. Aceite esta profecia e transmita aos cegos de coração, mente, alma e espírito, escreve o anjo. Os céus celestes fecham os portões aos poucos. Distingui, pois, caros irmãos, que existem os bons profetas que testificam a Cristo, e os maus profetas que testificam ao anjo mau. Ainda exorto-vos de que nos corações de milhares de pessoas hoje paira mais egoísmos, falta de partilha, falta de diálogo, de irmandade, de unidade e de amor, irmãos. Muitos estão desviados de Deus, desviados da milícia, para o Deus dinheiro, Deus poder, Deus mundano da divisão, do ódio. Essas coisas tem que denunciar ao tribunal de Deus. Deus é sua milícia, tem sentimentos, o que sofre um servo, pessoas, ou muitos filhos pródigos esquecidos. Muitos sacrificados a alma, o espírito, até o corpo pelo terror causado por falsos profetas, falsos cristãos, que vivem em pseudos comunidades, que dizem ser comunidades verdadeiras, mas no fundo não são. Dai a Deus em sacrifício o que sofres, se sentimental, sensitivo, dor, calúnia, exclusão, olhos altivos, antipatia sofrida pelos maus de coração e iníquos, e verá a resposta dada pelo Mestre Jesus Cristo. De hoje em diante, caros irmãos, pensemos, pois, meu Deus, por que a luz das estrelas se apagaram um dia em visão? Estando eu numa noite noturna, pensei e disse, conversando com meu Deus, por que tanta divisão? Repentinamente a luz das estrelas se apagaram. Veio em mente
né? Porque isto é causa da grande divisão dos seres humanos. A falta de irmandade, a falta de partilha do pão, a falta de ceia, né? Ser o próprio Cristo, né, no nosso meio, porque está vivo no nosso meio. Exorto, pois, irmãos, de que não acredito ou pouco acredito em pseudos pessoas, em pseudos comunidades, pseudos pastores, por fora demonstram ser estranhos, por dentro lobos vorazes, egoístas, hipócritas, mais amantes do mundo do que as coisas sagradas de Deus, e aos verdadeiros templos santuários, nós, que muitos excluem, exclui também o Cristo nele mesmo, pois está vivo no nosso meio. Exclui o próximo outro irmão, pois Cristo habita na sua semelhança, estando com o templo, o coração limpo e puro. Ainda que discrimina, rejeita, negam viver a liturgia do amor e a comunhão fraterna, em consonância ao sacramento do acolhimento, fé com as obras. Poder-se-ia deparar com animal racional, do que hipócritas racionais, o racional rebelde, não verdadeiro com o Mestre Jesus, e com os irmãos e com o apostolado reto dos antigos e atuais apologetas. O que está profano, né? Jesus não habita, sim, outros espíritos impuros habitam naqueles templos impuros, os das trevas infernais. Jesus é vivo, saibais a todos nós, irmãos, que dos olhos de Deus não escapamos. Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Diga quem encontrar pela frente, escreve o anjo que tem a alma de Cristo. Se demorarmos a resposta concreta a Deus, Ele mudará os tempos. Mudará aí, dá mais sabedoria. Né? Mudará os tempos. Né? E não dará mais sabedoria. Confie, dirá ainda mais a mente dos homens, no terror nunca visto. Isto, irmãos e irmãos, escreve o anjo, porque essa nação, pessoas, não obedece a Deus na pessoa do anjo principal e os castiga, porque tem um povo, uma inimizade mais comum. Lógico, escutei, pois, irmãos, razão porque tem um povo amizade mais comum do que ter inimizade com Deus. Escreve o anjo. Não adianta povos esconder dos olhos de Deus. Transmita a mensagem do anjo dado por conhecimento divino de Deus. Se deu tempo de captar esses ensinos, o tempo desta profecia findou, ou que finda. Se outrora um povo não dão ouvidos à voz da verdade, caros irmãos, não sou eu a carne que falo, o revela, mas a voz do Espírito Santo de Deus. E as coisas de Deus milhares não ouvem por desobediência. Deus nos admoesta, né, a abrirmos os olhos a tempo. Findou esse tempo, de tempo, o Espírito muda, sai da mídia, ou que sai, né, daquele local onde há uma manifestação má. Porque sonda. A paz, caros irmãos. Até breve.